as riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria mais uma vez estarmos em meio às dificuldades, estarmos engrandecendo o nome do Senhor em nossas vidas. Ele diz, e eu continuo repetindo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Meus amados irmãos que nos assistem esta noite, nós sabemos das restrições, mas não podemos parar a obra de Deus. Devemos continuar, devemos fazer da forma respeitosa, mas o Senhor quer que cada um de nós continue clamando, orando, buscando em espírito e em verdade, mas que nós possamos continuar enquanto aqui estivermos vida. Eu convido aos irmãos que estão nos assistindo a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. E convido a irmã Regiane, que está aqui, para nos auxiliar nessa leitura. Estaremos lendo todo o capítulo. Mateus, capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas, dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Amém. Meus amados, quando Deus fala, quando Jesus fala, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo,
sai-lhe ao encontro. Ou seja, irmãos, estamos vivendo a última hora do dia. São momentos de trevas, onde o homem tornou-se insensível a Deus, por causa do seu pecado. O homem acomodou-se, não importando com a sua vida espiritual, mas sim confiando em si e em seus argumentos. Jesus, nessa parábola, faz uma comparação com os momentos finais, os nossos dias, e faz referência a duas situações. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que nós sabemos bem que esta é a última hora. Surgem várias religiões sobre a face da terra, onde faz menção da palavra de Deus. Esta última hora será a hora onde todo homem terá acesso à palavra. 5 eram insensatas, tinham as lâmpadas, ou seja, a palavra, mas não ficaram somente com a história. Aquilo que é o Espírito Santo, ou seja, operou na igreja primitiva, não tendo a sua experiência nesta hora com o derramar do Espírito Santo. As 5 prudentes falam de uma igreja que nesta hora está cheia do Espírito Santo, vivendo uma palavra de poder, com a sua luz acesa, clareando a sua face. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e o teu caminho. A palavra diz que o noivo tardou e todas cochilaram e dormiram. Irmãos, há uma grande diferença em dormir confiando em si mesmo, sendo enganado, e descansar, pois a igreja que tem o azeite de reserva, tem um batismo com o Espírito Santo, tem doutrina, tem palavra revelada. Nesta hora, onde estão as provas, são cada vez maiores. Esta igreja não dorme, mas descansa no Senhor. Eu dormia, mas o meu coração velava. Conclusão, amados, o Espírito Santo anuncia aí vem o noivo. É a hora da saída, é hora de manter o nosso coração transbordante da bênção do Senhor. É hora de vigilância. Elas, as prudentes, entraram para as bodas, e logo depois as insensatas bateram a porta. Abre-nos. É interessante, amados, que nisto vemos que a salvação não é um grito, não é um argumento, pois nada disto te identificará diante de Deus, mas a luz da sua candeia é o Espírito Santo que nos identificará diante do Senhor. Amada igreja, é hora de continuar cada vez mais vigiando, pois estamos vivendo a última hora. Devemos ser os servos prudentes, com as nossas candeias cheias do azeite, ou seja, cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não devemos jamais esquecer do que o Senhor tem feito por nós. Meus amados, nesse momento, seria nosso momento de confraternização, mas não deixa de ser porque o Senhor tem falado conosco a cada dia, nos confortado, nos dado força. E em Gálatas, capítulo 2, 20, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amada igreja, essa semana, na nossa vida cristã, nós não perdemos o cantor Lázaro, nós perdemos o irmão Lázaro, aquele que cantou "A minha vida é meu mestre", aquele que louvou também que Deus me deu um sentimento novo, aquele que louvou também "ainda vou morar no céu". Mas a palavra está dita aqui: não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Eu quero que Cristo continue vivendo em cada um de nós, em cada um dos irmãos que estão nos assistindo, mas que vocês perseverem, combatam um bom combate, pois a batalha ela só está começando. E para que isso aconteça, para que nós possamos combater o bom combate, nós devemos entregar nossa vida ao Mestre. A nossa vida é do Mestre. A
Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei de mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, é Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As lutas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança é do Mestre, minha vida é meu Mestre. Amém, amém. Que possamos a cada dia realmente nos doarmos ao Senhor e que a nossa vida por inteiro ela seja do Mestre. Nesse momento de confraternação, que os irmãos, todas as famílias que estão nos assistindo, se sintam abraçadas, sintam a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar trabalhando, que Ele possa estar te envolvendo, que Ele possa a cada dia estar te ensinando a se converter, a andar nos seus caminhos. Esse louvor que iremos louvar agora, ele nos diz o seguinte em João, em Timóteo, a irmã Regiane pode estar abrindo a Bíblia aí, em 2 Timóteo 15:12.
Ele fala de trabalho, não do meu trabalho, não do seu. Mas devemos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Devemos abrir a porta dos nossos corações para que Ele possa estar trabalhando. Porque só assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Procura te apresentar-te como verdadeiro obreiro. Se dessa forma você se apresentar a Deus, com certeza Ele irá trabalhar na tua vida. Com certeza você vai ver o resultado. Quantos nos lutaram na Bíblia dizem que passaram anos lutando para serem realmente alcançados? Davi, José e outros tantos. Com nós também não somos diferentes. Podemos passar anos e anos, mas devemos nos apresentar sempre a Deus como verdadeiro obreiro. Então deixa Deus trabalhar. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou para pensar se Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, caminhar pés em você, e as barreiras te sufocam, você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, e a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou para pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, caminhar em você, e as barreiras te sufocam, você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, e a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, e a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, e a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você.
Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Meus irmãos, em João, capítulo 6, o verso 53 e 54 nos diz: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Há poder no sangue de Jesus. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. E por há poder no sangue de Jesus, nós possamos estarmos louvando a Ele. Ficam desesperados, sem saber o que fazer. Mas não se preocupes, Jesus hoje te diz assim: no Calvário derramei sim sangue puro por ti. Oh, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. Só no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. Só no sangue de Jesus. Nunca tenha medo de servir a Cristo. Sempre terás vitória pelo sangue do Cordeiro. Ele é a esperança dos remidos, triunfantes. No Calvário derramou-se sangue puro por ti. Oh, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. Só no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus. Há poder realmente no sangue de Jesus. Meus amados, nesse momento eu convido a igreja, a você que está em casa, a fechar seus olhos e buscar a face de Deus todos os dias.
Em momento algum, em meio a essas dificuldades, o Senhor tem nos desamparado. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é aquele que te guarda, é aquele que vai adiante de ti, quebra os ferrolhos de ferro, rompe as portas de bronze, porque Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantas vezes, irmãos, queremos desistir dessa caminhada? Devemos ter a cada dia atitude, devemos ter cada vez mais compromisso com a sua obra. Ele tem chamado para você. Quer você seja velho, quer você seja jovem, branco, preto, o Senhor não faz acepção. Ele tem um chamado. Ele está te chamando. A trombeta está tocando, irmãos, e a humanidade está dispersa. Deixaram de o buscarem em espírito e em verdade, para se pegar as coisas humanas, as coisas carnais, onde a traça e a ferrugem consome. Ele tem dito a cada dia: entrega tudo que tu tem e me segue. Como tem sido difícil a humanidade entender isso, porque o que Ele tem guardado para nós é muito mais valioso. Há uma música que fala que as ruas são de ouro e de prata. Devemos, irmãos, olhar para Deus, que era o nosso único alvo. Nessa noite, creio que Deus tem uma palavra para você. Não falo de renovo, não falo de esperança, mas falo de libertação das coisas mundanas. E Apocalipse diz: eis que eu vou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aproveite, irmãos, enquanto Ele está batendo a porta. Ele quer cear contigo nessa noite. Ele quer encher teu coração de palavras, não ilusórias, mas de palavras de avivamento, de encorajamento, para Ele te mostrar para que Ele te chamou, porque muitos são chamados, mas poucos aprovados. Se você está nos ouvindo essa noite, é porque você é aprovado. Não desista, não desista. Ele quer te buscar, Ele quer um reencontro com você. Que nessa noite, meu irmão, você seja renovado, seja cheio do Espírito Santo. Olha, Senhor Deus, nos dá força, Senhor Deus, nos capacita a cada dia, porque eu sei, Senhor Deus, que em Ti há a verdadeira salvação para os nossos problemas. Por todos os dias entrando num barco, e esse barco está passando por tempestades. Só Tu, Senhor, para acalmar. Só Tu, Senhor Deus, para fazermos enxergar nosso verdadeiro caminho. O Teu povo necessita, Senhor Deus, voltar a clamar. Em meio a essa quarentena, esse lockdown, Senhor Deus, se refletirmos, deveríamos parar as atividades, mas a nação deveria estar clamando. A nação deveria estar clamando para que passasse essa pandemia, para que os governantes, Senhor Deus, se conscientizassem de tão grande este problema. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos, Senhor, nós devemos fazer a nossa parte como cristãos, pois a nossa fé, Senhor, ela tem que ser moldada. Isso é só o começo, Pai, de muitas coisas que ainda estão por vir. Mas eu creio, Senhor Deus, que os Teus servos, que os Teus filhos vão continuar clamando, vão continuar Te adorando, Senhor Deus, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu nos fizestes imagem e semelhança Tua. Muitas vezes queremos dizer:
eu não aguento mais, mas Tu nos deste uma estrutura para suportar quando entregamos a Tu nosso coração, porque Tu deste o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Que prova de amor, Senhor. Nós devemos, Pai, nós devemos, em maneira alguma, Senhor Deus, olhar para a direita nem para a esquerda, porque Tu nos resgatasse. Tu tem o exemplo do cego de Jericó, que clamou, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo que sofre. Tu também nos diz que vem para os justos e os injustos, mas os justos viverão pela fé. Nos capacita, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, uma entrega verdadeira aos Teus mandamentos. A Tua palavra confirma que os humilhados serão exaltados. Nos dá força, Senhor, nos dá força. Nós lemos da questão das virgens, das 10 prudentes e as insensatas, que não é um grito que vai fazer eu chegar a Ti, não é o meu eu que vai fazer chegar a Ti, mas era a minha aceitação aos Teus mandamentos, a Tua obediência que vai com que eu chegue a Ti. Muitos exemplos temos na Bíblia, muitos protagonistas de luxo que viveram ao lado de Jesus. E nós, Senhor, estamos aqui para dar continuidade à Tua obra, até a Tua volta. Nos dá força, Pai, porque nós, como igreja, como irmão, como servos, queremos nos prepararmos, estarmos nos mudando todos os dias para encontrarmos contigo. Que nessa noite a Tua palavra seja viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Que Tu use o Teu servo, o pastor Paulino, para nos elevar a Tu, Senhor. Que Tu abençoe a sua família num todo, Senhor Deus. Que Tu continue dando forças ao Teu servo, para que eu Tu chamasse. Que o ministério de oração continue orando. Que o ministério de louvor continue louvando, Te adorando em espírito e em verdade. Que a igreja num todo se reúna em um só corpo, para honrar, Senhor Deus, o Teu nome. Tu bem sabes, Tu bem nos conheces, que cada um tem o seu testemunho de vida. Cada um passou por uma prova e há de passar por outras, mas nós entregamos as nossas dificuldades, as nossas aflições a Ti, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, estaremos abrindo as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Estaremos lendo dos versos 18 ao verso 25. O texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 25, tem como título a mensagem da cruz.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos repetir o verso 18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ou estamos sendo salvos, poder de Deus. Que o Senhor se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Nós temos 15 minutos pelo relógio ali à frente. Mas antes eu gostaria de lembrar algumas coisas para os irmãos que estão em casa nos assistindo neste momento, participando do nosso culto de adoração a Deus, que na quarta-feira, como nós não poderemos estar presentes fisicamente, não é? Só virtualmente pela internet, nós vamos fazer 2 cultos, 2 encontros de oração. Um na terça-feira e outro na quinta-feira. No domingo, quem estará pregando aqui à noite, com os irmãos do louvor, estará aqui, em direção de culto. O irmão Douglas estará trazendo a mensagem. Né? E vamos esperar que domingo encerre esse lockdown. Se não encerrar, nós vamos continuar com nossos encontros virtuais, né? Até que o Senhor nos liberte. Sei não, né? Até que o Senhor nos liberte. Vamos ver e vamos indo para frente. Não vamos permanecer nos ajudando uns aos outros, né? E vamos dar continuidade, né? Ok? Então, vamos falar sobre a mensagem da cruz, né? É isso que queremos fazer nesta noite. A mensagem da cruz. É algo, é algo que nós já sabemos, temos observado, é que nós vivemos dias em que a sabedoria humana, ela se desenvolveu de uma forma grandiosa. E com ela nós sabemos que se multiplicou a iniquidade. A soberba do homem chegou às maiores alturas, quer dizer, ao ponto de se tornarem criadores do mundo, criadores da sua própria vida, criadores da sua própria moral, e se tornaram salvadores de si mesmo, bem como usurparam o lugar de Deus. Em que sentido? Usurparam o lugar de Deus. Muitos se tornaram objetos de adoração. Tem gente se olhando para si mesmo como um Deus, como algo que deve ser adorado. Não somente se transformaram em objetos de adoração, como se tornaram adoradores de si mesmo. Se tornaram criadores, acham que são o próprio Deus Criador. Se tornaram legisladores, criando as suas próprias leis. Se tornaram intérpretes e juízes do universo.
todo-poderoso. Surgiram então inumeráveis opções de crença e fé. Aí está posto todo esse cenário, está posta toda essa forma de ser da sociedade do mundo atual. Mas existe algo que não mudou. E o que foi que não mudou? O que é que permanece mesmo desde o início, ou a mesma desde o início? É a mensagem salvadora do Evangelho. É a fé genuína em Jesus Cristo. A mensagem que é capaz de salvar a todos. Existem algumas opções de fé que nós vamos descrevê-las nesta noite. A fé científica, a fé mística e a fé salvadora. O que é esta fé científica? É a fé onde o homem explica tudo. Onde o homem explica a origem do universo como uma causa natural e até, digamos assim, muito estranha e difícil de alguém acreditar. Foi criado pelo nada. Então nada criou nada. E aí está o universo. A origem, a causa natural, a existência do próprio mundo como responsabilidade do nada ou responsabilidade unicamente do próprio homem com as mudanças e as transformações que ele vai operando no mundo, na sociedade. E com isso, ele vive crendo que não deve prestar contas a um ser superior, que não deve prestar contas a ninguém porque Deus não existe. Porque se existe, ele está bem distante. Criou o mundo e aí deixou ao seu bel prazer. Ninguém de dar conta a alguém a respeito dos seus atos. Qual é a consequência disto? É um mundo mergulhado no caos. É um mundo numa tremenda, digamos assim, fervura de uma ebulição de destruição. Mergulhado num caos de existência e de falta de compromisso. Falta de compromisso com quem? Uma falta de compromisso com o Criador. Porque não crê que existe o Deus único e verdadeiro. Então não tem compromisso com Deus. Também não tem compromisso com os seus semelhantes, porque Ele é o Deus e o Senhor de si mesmo. Então não precisa ter compromisso com o semelhante. Também não precisa compromisso com a natureza. Eu sou o Criador dela. Então eu não tenho compromisso com ela, de forma alguma. E muito menos compromisso com a moralidade, porque eu faço a minha própria regra, eu faço a minha própria lei. Essa é a sociedade científica, é a sociedade sem Deus. É a sociedade em que o homem é a explicação de tudo, em que o homem é o centro de todas as coisas. Então cada um vive da maneira que determina para si, da maneira que ele entende ser a forma certa. E não somente vive desta maneira, mas ele passa a defender essa filosofia de vida, e ainda mais tentar convencer os outros a viver da mesma maneira, onde não existem regras, onde cada um faz as suas próprias leis. Esta é a nossa sociedade científica, ou, digamos assim, trazendo para o ramo humanista, uma fé centrada no homem. Mas existe um outro tipo de fé, a fé mística. E aí entram os judeus na época de Jesus Cristo. Esse que o apóstolo Paulo fala aqui no texto, que queriam milagres. Os judeus viveram tanto, conviveram tanto com os grandes feitos, com os grandes sinais de Deus, desde Abraão, né? E que sinais que aumentaram muito mais
a partir ou depois de Moisés, com os profetas, então foram acostumados a ver as maravilhas e os milagres de Deus em toda a sua caminhada. Para que milagre maior do que tirar os judeus do cativeiro egípcio? Com feitos extraordinários, com coisas maravilhosas que qualquer um de nós talvez desejasse estar lá naquele momento, em que Deus caminhava com eles dia e noite pelo deserto. Nós sabemos muito bem, durante o dia em forma de nuvem para que eles não serem torrados pelo calor, e de dia em forma de luz ou de fogueira para que eles não fossem congelados no deserto. Gente, isso é algo extraordinário. Algo extraordinário que a gente precisa ser natural. A gente precisa ser gente para poder confiar em Deus. Gente como Deus criou, com sensibilidade e reconhecimento do Criador. Porque outros não acreditam nisso. São céticos. Mas a gente sabe que, como diz aqui no próprio texto, Deus levou as coisas pequenas, ou criou as coisas pequenas, valorizou as coisas pequenas para que confundisse as grandes coisas. Ou seja, quando diz que a sabedoria de Deus, ou digamos a ignorância de Deus, ela é muito maior do que a sabedoria de todos os homens. E a sabedoria dos homens é muito pequena. E porque ela é muito pequena, eles não conseguem perceber Deus na simplicidade das coisas. Esta é a fé também dos judeus. Eles se tornaram céticos, porque viram coisas grandes, maravilhas realizadas entre eles, sinais que lhes foram mostrados. Mas teve um sinal muito simples que eles não perceberam. Um grande milagre que Deus realizou, que foi a encarnação de Jesus. Que foi Cristo, o próprio Deus, o Filho, tomando a forma humana e habitando entre os homens. Esse milagre ninguém daquele grupo percebeu, senão aquelas pessoas mais simples, aqueles que eram considerados pela sociedade como nada. Estes perceberam, estes viram, estes creram, estes acreditaram e exercitaram a fé. É claro que Jesus, no seu ministério, chamou pessoas grandes. Chamou um Paulo, né, que era um grande conhecedor da filosofia, que era um teólogo também. Chamou um Zaqueu, chamou um Mateus, também chamou pescadores, chamou pessoas simples, chamou pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas possessas de demônios, pessoas cegas, aleijados, né? E outros mais, né? Então esses judeus, esses homens, eles se tornaram céticos quanto ao maior de todos os milagres, que foi a encarnação de Jesus habitando entre os homens. Voltando àquela questão aqui da fé científica, de onde surgiram todas formas de ceticismo em relação a Deus, à criação, ao Criador. Tertuliano foi um dos pais da igreja, foi um dos teólogos, ele era advogado também. Ele nasceu no ano 160 depois de Cristo e morreu no ano 220, nasceu em Cartago, na Tunísia. Ele faz parte de um grupo que é chamado, ou de uma era chamada da era patrística. Ele disse que a filosofia, ela é a mãe de todas as heresias, né? Todas as heresias. Bom, então, desse tipo de sugestão da fé mística, podemos dizer que foram nascendo muitas crenças que propõem salvação ou algo parecido.
apesar do misticismo, a partir do misticismo. Por exemplo, a reencarnação, que as pessoas nascem, morrem, como assim? Como o ciclo da chuva, né? Chove, evapora, forma nuvens, esfria, cai no chão. Então, nesse ciclo constante, né? Surgiu o gnosticismo. Em poucas palavras, o que é isso? É o conhecimento de si mesmo, do mundo, do universo e de Deus, unicamente pela mente, sem a atuação do Espírito Santo. Ou seja, uma fé natural, que tem a ver apenas com o conhecimento humano, nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Mas também com isso aí surgiram as facções do cristianismo, como catolicismo, espiritismo, o adventismo, o budismo, o islamismo, os neopentecostais e outros sofismas. E também a igreja dos mormons, a igreja dos santos dos últimos dias, né? Mas aconteceu também, a partir desse misticismo, a deusificação do homem, ou seja, a transformação do homem em Deus, a adoração do próprio homem, né? Existem, inclusive, dissidências, quer dizer, grupos que se criaram na sombra do cristianismo, e também tem os seus deuses e as suas deusas, né? Tem os seus seres de adoração, tem os seus ídolos, né? E como a gente vê ainda hoje em dia esse tipo de coisa. Eu vi um vídeo de parece que era uma cantora, era bem pequenininha, você estava hoje no grupo, ela dizendo que no tempo dela, não existiam cantores famosos no sentido de que as pessoas louvavam a Deus. Não existiam shows, né, de cantores gospel. Não existia esse tipo de coisa que hoje existe, né, em que as pessoas têm os seus deuses e as suas deusas, os seus ídolos, assim como o mundo tem os seus ídolos. Olha, é isso. É o misticismo das pessoas. Agora, uma coisa, e diante disso, qual o diagnóstico de Deus sobre o procedimento do homem sem Deus? E aí nós vamos voltar aqui, vamos para o primeiro capítulo do livro aos Romanos. O texto é grande, ele vai do verso 1, passa do capítulo 1 ao capítulo 2. Vou olhar só alguns versos aqui, né? Qual o diagnóstico? Ele é bem extenso, mas vou citar apenas o verso 22 e 23. Para nós vermos aqui o que diz em Romanos capítulo 1, verso 22 e 23. Diz assim, ó: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, como é que Deus vê a sociedade? Vê esse mundo desconstruído, ou em desconstrução. E vê como loucos, por se achar sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem desceu a que nível? Ao nível do irracional, se estribando, se ufanando na sua sabedoria. E diante disso, qual é o procedimento de Deus? Verso 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nele deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então foi esse o resultado da desobediência. Mas eu gostaria de chamá-los a atenção no Salmo 2.
Salmo 2, não é nem um salmo muito lido, né? Mas é o salmo que fala do reinado do ungido. E aí o verso 1 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que nós temos aqui? Quem são os príncipes da terra? Quem são os senhores da terra? Toda a autoridade civil, militar, seja lá o que for. Eles fazem o quê? Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Gente, a gente escuta muita gente dizendo aí, escravidão. Ser discípulo de Jesus é ser um escravo. Crer em Deus é ser escravo. Eu quero é liberdade. Eu não quero dar satisfação a ninguém. Eu quero viver a minha própria vida do meu próprio jeito. Eu quero criar o meu próprio Deus. Exatamente isso que acontece aqui. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E aí, o verso 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ou seja, isso aqui para o Deus Criador, não é algo que macule a sua imagem, ou que faça ele deixar de ser quem ele é, o Deus soberano. É algo como se fosse algo para que você ria, não é? Mas na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Deus diz: eu constituí o meu rei sobre o seu santo monte. O meu rei, constituí Jesus como rei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, aí muda aqui a pessoa: tu és meu filho, em relação a Jesus, eu hoje te gerei. Referindo-se aqui, que momento foi esse? Em que tu és meu filho e hoje te gerei. Tem muita gente dizendo que Jesus não era Deus, lá não sei o que foi lá criado por Deus. Gente, essa geração aqui, nesse momento, hoje eu te gerei, se refere ao ato da ressurreição de Jesus. Nesse dia que Jesus ressuscitou, é o dia que se cumpre esta palavra aqui: hoje eu te gerei. Nova criação, o homem espiritual, Jesus Cristo ressurreto. Aqui está, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerás e a despedaçarás como vaso de oleiro. Ou seja, gente, ninguém vai escapar. Deus é amor, é verdade. Ele é amor, é tanto que ele avisa, que ele chama a atenção. Nesse próprio texto, Deus chama a atenção disso para que você se livre da ira que vem por causa da sua rebeldia. Há muitos cristãos que fugiram da igreja e estão em estado de rebeldia, só confiando na doçura do amor de Deus. Mas Deus não deixa de ser amor, mas também Ele é aquele que julga. O verso 3, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Ou seja, aceita o filho, recebe o filho, porque não será para sempre assim. Chegará o momento em que todos serão julgados. E aí diz: bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Deus diz o que vai fazer, mas Ele dá o aviso, Ele dá a oportunidade, Ele chama cada um ao arrependimento. Ok? Bom, então,
o que aconteceu? Ele liquida com a sabedoria, mostrando que aqueles que se acham sábios não são sábios, porque estão fazendo as escolhas, as opções erradas. Então, ele deixa que os mesmos, eles sofram as drásticas consequências dos seus atos de loucura. Romanos, no capítulo 1 e verso 28. Romanos 1 e verso 28. Veja o que está escrito. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quer dizer, querem praticar coisas inconvenientes? O meu caminho está aí. O meu mandamento está aí. A minha moral está aí. Agora, vocês querem? Continuem fazendo, né? Porque virá o momento em que será cobrado tudo. Deus deixou que os meus criassem seu sistema de vida, que se tornasse a personificação desses sistemas, submetendo as suas gerações a tais comportamentos e criando para si a sentença de morte física e espiritual e eterna. Sendo Deus todo-poderoso, a única fé que prevalece é a que Deus estipulou. E que fé foi essa que Deus estipulou? É a fé que crer na mensagem, no poder da cruz de Cristo. Não é a madeira em si, não é o sofrimento em si, é o que foi realizado ali, através daquela cruz, da morte de Jesus, que foi a redenção do homem, que foi a salvação do homem, que foi o pagamento do preço do pecado do homem. Então esse é o poderoso Evangelho de Deus, o poder que transforma, porque há muitas pessoas seguindo religiões e mais religiões sem nenhuma mudança, nenhuma transformação, porque não é a religião que salva, não é a religião que transforma, o que transforma é o poder de Deus na vida de cada criatura, é o poder de Deus, é a mensagem da cruz. É o poderoso Evangelho de Deus, o poder que transforma. E a gente tem algumas, vamos mostrar, dentre muitos, alguns exemplos do poder de transformador. Por exemplo, Saulo, um perseguidor da igreja, um perseguidor de Deus, um perseguidor de Cristo. Saulo se transformou em quem? Em um servo de Deus. Dedicou a sua vida, entregou a sua vida, morreu pela mensagem da cruz. Pescadores, aliás, idólatras em servo de Deus. Por exemplo, os Tessalonicenses, meu Deus do céu, adoradores de Deus e um bocado de coisa por lá, se transformaram em servo de Deus. Pescadores de peixes foram transformados em pescadores de homens, Atos 4:33. Endemoniados se transformaram em alegres filhos de Deus. Pessoas rudes ou pessoas amorosas, né? Se foram transformadas em pessoas amorosas. Nós encontramos referência aí em Atos 16, de 23 e 24. Pessoas inúteis, né? Como Filemão, né? Com o fugitivo, né? Com o seu escravo fugitivo. Era inútil porque havia fugido. Ele volta para o seu Senhor, é agora transformado um cristão, é recebido pelo seu Senhor como irmão por recomendação de Paulo. E serve agora com toda a dedicação e com respeito e sendo respeitado pelo seu Senhor, né? Essas são as mudanças. A pregação ou a fé imutável, que eu disse que ainda permanece até hoje, apesar de todas as mudanças, esta fé imutável que prevalecerá. Ela é independente de quantos homens a considerarem loucura. Todo mundo pode considerar loucura.
Todos os sábios possam dizer que isso é tolice, que isso é loucura, que isso é coisa de fanático, coisa de besta. Eu quero ser um desses besta. Eu quero ser um desses fanáticos. E continuar crendo na mensagem da cruz. Isso por quê? Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que o mundo todo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecermos firmes nesse Evangelho, que é o poder de Deus para todos que estão sendo salvos. E é o poder de Deus também para salvar você. Que Deus te abençoe no nome do seu Filho Jesus. De cruz se erigiu, dela dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dei-lhe a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, porque dela cacei luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com esta igreja, sejam com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma semana de bênção, uma semana de paz, guiados pelo Senhor Jesus.